Aí, agora sim. Então, eu pensei assim, dá para a gente tentar tocar sem intervalo, né? Mas se a gente vê que é um conteúdo que vocês vão ver assim, então vão ter aulas, por exemplo, eu dei aula na presencial quinta-feira e eu percebi que antipertensivos, por exemplo, foi bem extenso, cansativo. Então a gente para, eu pensei em parar 10 minutinhos para ir no banheiro e, e retomamos. E aí nesse momento também a gente pode ver as dúvidas aqui no WhatsApp. No WhatsApp, depois eu vou conversar com vocês para a gente antecipar pelo menos para 9h30 ou 9 horas, para a gente ter mais tempo. E assim, nós vamos começar agora, e eu queria dar uma. Ô, Lore, como que eu faço para eu ver aqui se está bem focada a minha tela? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui não está para brincadeira, né? Todo mundo aqui tem um objetivo, tem que estudar, quer ter conhecimento. Então, eu acho assim, o celular atrapalha demais. Eu sei que vocês estão em casa, às vezes tem gente, né? Tem filho, tem isso, tem aquilo. Então, tentem tirar os momentos da aula para vocês. Vocês falam assim, não, é um compromisso, é como se você estivesse indo em algum lugar. Então, desliguem celulares, parem com o WhatsApp, se concentrem, porque às vezes, assim, gente, 1 minuto que você desfoca, você perde o fio da meada. Então, vamos tentar dessa forma. O que eu falei para vocês? Eu vou enviar já ainda hoje, ali no WhatsApp, várias perguntas. Tentem fazer sem olhar o gabarito. E é o que eu falei. Hoje vocês vão ver o conteúdo. Acredito que muitos já viram na live. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma relembrada no conteúdo. E depois exercício e flashcard. Então, as coisas que são mais chatinhas de memorizar, você pensa assim, de verdade, gente. Você pensa, não, eu não vou esquecer isso. Esquece. Esquece. Vou falar porque, assim, ó, eu fiz 2 anos, né, de médico curso e esquece. Às vezes o conteúdo que você está dominando. Então, vamos começar falando então de síndromes anêmicas. Então, nesse primeiro bloco, né, do primeiro mês, vão ser síndromes anêmicas parte 1, que é hoje, parte 2, semana que vem. Depois nós vamos para síndromes ictéricas 1 e 2, tá? Então, falando um pouco de hematologia, que eu acho assim, uma área fundamental, igual eu falei na live, é uma área que com um hemograma a gente já consegue ver muita coisa do paciente, né? Então, entendendo um pouquinho, primeiro, que não foi explicado na live, a nossa hematopoiese. A hematopoiese é a produção das hemácias, né? Onde que ela ocorre. Então, quando tem, ali no slide está mostrando, na vida fetal a gente tem produção no fígado, no baço, nos linfonodos, aí no nascimento passa a ser produzido pela medula óssea, e depois na fase adulta a gente acaba tendo a produção principal na medula óssea, né? Falando aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho que eu estou arrumando a minha câmera aqui, tá? Tá, então, uma coisa que vocês têm que lembrar, nós não vamos falar muito de leucócitos hoje, mas a gente tem que lembrar, deixa eu pegar a ponteira aqui. Lorena, me ajuda a apontador aqui. Fazendo um favor. Eu tinha clicado à direita. Desculpa. Espera aí, só um pouquinho, tá, gente? Mais. Não. Não era isso. Peraí, deixa eu tentar. Não, esse daí é para mexer, né? Veja como está aparecendo ali para você. Assim, é próximo. Não, eu tinha clicado. Tá, bom. Pode deixar, senão vai demorar muito. Não. Estou tentando pegar o apontador aqui. Ah, mas vocês conseguem visualizar o mouse, né? Eles conseguem, ó.
Veja se você visualiza. Não. Agora que voltou já. Tá. Pode deixar, eu faço com o mouse. Não, pode deixar. É. Ó, então, deixa eu tirar aqui. Voltar. Aí, vamos lá. Então, a gente tem que lembrar assim, na medula, a gente vai ter as células totipotentes, que vão formar todas as células do nosso sangue, né? Se você pega a célula indiferenciada, a gente tem duas linhagens, ó, pelo mouse dá para vocês verem, né? A gente tem duas linhagens. Então, nós vamos aqui para a linhagem linfocítica, né? E a mieloide e a linfóide. Então, a mieloide é a que vai produzir todas as células, tanto as hemácias como as plaquetas e os leucócitos, e alguns leucócitos, e os leucócitos, na verdade, tirando os linfócitos. Então, se você for ver que é a mesma produção, isso é importante quando a gente vê, por exemplo, você tem a linhagem mieloide reduzida, toda a linhagem mieloide. Então, você sabe que é esse lado daqui da produção está comprometido, né? Então, a gente tem que avaliar. Porque a gente pode, por exemplo, pegar uma aplasia de medula. O uso de dipirona, por exemplo, pode dar aplasia. E aí a aplasia, ela para aqui, ó, na indiferenciada, para tudo. Então, não produz nem células linfóides, nem mieloides. Então, entrando na produção da eritropoiese, né? Lembrando que quem que estimula a medula a produzir? Quem é o que sinaliza o estímulo para chegar lá e falar medula produz? É a eritropoietina. E essa eritropoietina, se vocês lembrarem, ela é produzida lá no rim. Então, se a gente tem, por exemplo, uma insuficiência renal, você não tem o estímulo, você não vai ter a produção dos eritrócitos somente, né? Então, você vai ter uma redução dos eritrócitos. E quando a gente tem essa redução, vai ser microcítica, normocítica, ou como que vai ser? Vai ser normal, porque você não tem o estímulo, mas a produção está adequada. E a partir do momento que a eritropoietina, ela estimula, a medula começa a produzir. E aí, para isso, ela precisa do substrato. Então, basicamente, não é só isso, mas basicamente a gente sempre tem que pensar ferro, ácido fólico e vitamina B12. Sempre, sempre. Tanto que, assim, em algumas anemias hemolíticas, a gente vai ver que, apesar de ser o problema ser hemolítico, é alguma coisa genética, né, que tem uma hemólise precoce, a gente vai ter que usar ácido fólico, vitamina B12, por quê? Porque está tendo muita destruição celular. E aí o organismo não dá conta, por mais que você se alimente corretamente, você vai precisar fazer reposição de ácido fólico. Lógico, em alguns casos, algumas medicações também. Mas então a gente tem que pensar assim: o estímulo, que vem do rim, né? O ferro, o ácido fólico e a vitamina B12, que são os precursores, na verdade, os suplementos ali para a produção. Aí uma definição importante, gente, é que assim, ó, as nossas células, né, as hemácias, depois a gente vai ver que elas são anucleadas e elas têm um período, uma meia-vida, né? Vocês lembram mais ou menos? Em torno de 120 dias. Então, ela vai ficando velha, né? E não é porque o organismo fala assim, ó, hemácia, agora eu vou te tirar da circulação. Não, não é assim. A hemocaterese, que é uma definição de uma destruição celular normal, fisiológica, ela ocorre aonde? Vocês lembram? Ocorre no baço, né? Então, o que acontece? Imaginem assim, ó. A hemácia, lembra que ela é bicôncava, já vou mostrar a imagem ali, e ela tem elasticidade. Então, o que ela faz? Ela sai pelo sinusoide do baço e ela tem que voltar. Só que quando ela vai ficando mais velha, digamos assim, ela perde essa elasticidade. E aí ela não consegue voltar e ela é degradada por macrófagos ali no baço mesmo. Lembra da pulpa vermelha? Então, ali, isso é hemocaterese, que é uma apoptose normal, que é uma destruição fisiológica. Agora, quando a gente tem hemólise, ela é uma destruição patológica. Aí a gente vai ver que a gente vai dividir entre uma hemólise que é autoimune ou uma hemólise, por exemplo, por uma deficiência genética. E a gente consegue matar bem as questões disso aqui, porque tem exames que vão dar nitidamente a diferença entre um e outro. Então, falando da eritropoiese ali, a hemácia ela não se multiplica, né? Então, ela é formada uma vez. Se vocês pegarem aqui, ó, a gente tem proeritroblasto, então são células grandes, isso daqui tudo na medula, tá?
Ó, daqui, ó, proeritroblasto, eritroblasto, aí que são várias cores, né? E só vai para o sangue periférico o reticulócito e a hemácia. Aqui eu chamo a atenção de uma coisa importantíssima que o pessoal esquece, que não pode esquecer, que é importante, tá? O reticulócito, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem de uma coisa, ele é maior do que, olha o tamanho dele em comparado com uma hemácia madura, digamos assim, tá? Porque o reticulócito é uma hemácia, tá vendo que já perdeu o núcleo? Uma coisa importantíssima, porque a hemácia, ela é anucleada, né? Então, por isso que ela não se multiplica. Então, ele vai perdendo, ó. O reticulócito, ela é uma célula maior, então, às vezes, a gente tem uma alteração do VCM por um aumento de reticulócito, que pode fazer de conta que é uma macrocitose, mas, na verdade, não é uma macrocitose. É que você está tendo uma hemólise muito intensa, você tem uma produção de hemácia muito intensa e vai ter reticulócito muito aumentado. E aí isso pode desviar e fazer e dar uma confusãozinha aí. Então, imaginem assim, ó. Se a medula está funcionando, eu estou com reticulócito, eu tenho que estar com reticulócito ok. Se eu começo a ter muita perda, muita hemólise, por exemplo, né? Estou perdendo hemácia, então está tendo uma hemólise acentuada. Se a medula está todo ok, ela vai fazer o quê? Eu vou produzir para compensar. Eu tenho que produzir hemácia, tenho que produzir. E aí o reticulócito vai aumentar. Então, quando a gente tem um reticulócito aumentado, olha que coisa importantíssima, gente. Quando a gente tem um reticulócito normal, maravilha, a medula está funcionando, tá? Agora, reticulócito aumentado, a gente já pensa assim, poxa, peraí, né? O reticulócito está aumentado, então pode estar havendo uma hemólise também aumentada. Ou você está saindo de uma anemia, a gente vai ver que uma forma bem legal da gente, às vezes, se você tiver uma pressa, que normalmente na prática clínica, assim, a gente não pede, porque não tem necessidade de ter pressa, mas quando você tem pressa, para você ver se você começa, por exemplo, o tratamento de uma anemia ferropriva, você quer ver rapidamente se está respondendo aquele tratamento. Em uma semana do início com sulfato ferroso, você já pode pedir reticulócito. Reticulócito aumentado está dizendo, ok, a medula está respondendo, esse era o problema mesmo, né? Agora, você faz com 7 dias e reticulócito está baixo, essa medula não está funcionando, e a gente tem que entender o porquê. Então, assim, ó, ali, a hemácia não se multiplica, ela não tem núcleo, então, se tem falha na medula. O reticulócito é um bom marcador, tudo que eu já falei. Então, o que acontece, né? Se por acaso, isso é normal, né? Reduz hemácias, a gente não vai ter o transporte adequado de oxigênio, né? Que é a função dela, não vou entrar nesses detalhes básicos. Aí você acaba tendo um déficit da entrega de oxigênio de uma forma periférica. Aí, o que o rim entende? Opa, tá chegando pouco oxigênio, então vamos liberar a eritropoetina. A eritropoetina vai lá na medula, estimula a produção de eritroblastos, que depois no sangue aumenta reticulócito e também hemácia. Isso aqui é fundamental, gente, para a gente fazer uma pequena divisão. Aquela divisão que está aqui atrás de mim é uma grande divisão que eu quero que fique na cabeça de vocês. Mas essa é uma subdivisão também importante, que é o quê? A gente dividir as anemias em hipoproliferativas e as hiperproliferativas, que vai dar um segmento clínico totalmente distinto. Então, se você não tem produção, né? Ou seja, eu não estou com os reticulócitos aumentados, peraí, por que minha medula não está funcionando? Ah, está faltando nutriente? Primeira coisa, né? Então, as anemias carenciais, elas são hipoproliferativas. Anemia de doença crônica. Anemia de doença crônica, a gente vai ver, se quem assistiu a live vai lembrar, a gente até tem ferro, só que ele está armazenado e ele não sai, ele fica depositado. Então, teoricamente, eu não tenho, né, circulante para produção. Então, ela é hipoproliferativa também. E na insuficiência renal crônica, eu não tenho a produção de eritropoetina. Então, ela também não vai conseguir produzir adequadamente porque não tem o estímulo. Então, fica fácil. Então, quando que minha medula está ok? Quando o problema é uma anemia hemolítica. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui, ó, 3 asteriscos, 3, né? Por quê? Quando eu tiver uma anemia, que eu tô com reticulocitose, e a gente vai ver, ainda é normo, né? O tamanho da célula está adequado. Vocês vão direto para a questão pensando assim, é uma anemia hemolítica. Por quê? Gente, sangramento, as questões de sangramento, ela vai te falar, o paciente está sangrando, o paciente sofreu um acidente, são questões de cirurgia.
Então, para questões, se eles estão querendo buscar a causa da anemia e não tem nenhuma questão de um sangramento agudo, então o nosso foco vai ser anemia hemolítica. Tanto que eu vou falar isso na aula que vem, os tipos de anemia hemolítica. Então, falando da hemácia, olha o formato dela. Como que chama a balinha? Essa balinha soft, que antigamente um monte de criança se engasgava. Ela tem esse formatinho, né? Ela é aplanada e tem dos dois lados dela, ela é bicôncava, assim. Isso permite a hemácia, então ela não é redondinha como as outras células, né? Isso permite a ela ir lá no baço, lembra, pelo sinusoide, passar pelo capilar e voltar. Então, isso permite também a passagem por capilares muito fininhos para conseguir chegar lá e levar o oxigênio. Tanto que a gente vai ver que isso aqui é fundamental na anemia falciforme, por exemplo. A hemácia, ela até é produzida dessa forma. Só que a hora que ela entra num capilar muito fininho, ela fica da forma de foice, porque ela entrou e aí ela tem uma troca de aminoácidos, então isso é genético, né? E aí a hora que ela volta, ela não consegue voltar à sua forma. E a hemácia sadia, ela tem essa capacidade de se ir para um capilarzinho e voltar e ficar grande, pequena e assim. Então, quando a gente for analisar um hemograma, né, olhou para o hemograma, primeira coisa, igual eu falei na live, bateu o olho no hemograma, né, eu fico doida, assim, você tem que olhar o quê? Né, o que que diz assim, tenho anemia? Não, não tenho anemia. O que determina a anemia é a hemoglobina. Então, você olhou o hemograma aqui, vamos ver se eu não estou conseguindo ver a minha imagem, mas você olhou o hemograma, você bate o olho na hemoglobina. Então tá, bati o olho na hemoglobina, eu vou dizer tenho ou não tenho anemia. Ok, determinei que tenho. Então todo mundo sabe lá, vamos pegar uma mulher abaixo de 12 tem anemia, né? Então tem aqui, ó. Dá para ver direitinho, Lori? Então, ó, eu tenho hemoglobina aqui de 6,2. Isso aqui é um hemograma de uma paciente mesmo. Isso aqui é da nossa paciente, do Ulisses, conhecida. Então, ó, uma anemia grave, né? Beleza. Segunda coisa que eu quero que vocês olhem. Direto, você vai para o VCM. Então, na live eu não expliquei direitinho. Acho que na próxima ali... Que não. Eu vou mostrar ali. O VCM é volume corpuscular médio. Então, se a hemácia tem lá um tamanho médio de 80 a 100 fentolitros, tá? Então, ela tem esse tamanho. Se ela tiver pequena, então o VCM está reduzido, como nesse caso aqui, olha aqui, 53, gente. É assim, é o exagero, tá? É um VCM extremamente reduzido. Então, olhei lá, era para estar de 80 a 100. Então, você já determinou que tem anemia. Aí você olhou e viu que é microcítica. Pronto, matou a charada. Você já vai entre as 4 microcíticas aqui. Então, olha como é... Dá para ver? Olha aqui. Então, aqui a gente tem a ferropriva, anemia de doença crônica. Vou colocar assim, ó. Doença crônica. Talassemia. E sideroblástico. Como eu falei na live, e eu vou repetir e reforçar isso com vocês. De verdade, gente, as questões de prova, elas batem nessas 4, para você diferenciar. Então, você chegou lá, a maioria, então, porque normalmente eles querem que você pense que é ferropriva, que tudo é ferropriva, mas fiquem atentos, porque na questão do Revalida da USP de Ribeirão, acho que de 2018, eles faziam tudo para você explorar tudo, e era ferropriva. Então, não vai pensando também, não, eles querem me enganar e está muito simples. Não, era ferropriva mesmo. E, então, você tem que estar certo daqui. Eu até fiz esse resuminho aqui, e às vezes fica tão fácil que dá até vergonha, né? Mas assim, ó, a ferropriva, né? Nesse caso aqui, como é que eu vou pensar? Essa daqui eu tenho que pensar em ferropriva, porque olha o RDW. Olhou? É microcítica. Eu tenho que... então se é microcítica, eu tenho 4. Então memorizem, já coloca no flashcards. Quais são as 4 anemias microcíticas? Ferropriva, doença crônica, talassemia e sideroblástica. Ok. E aí vai ter as características de cada uma, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é dividir, então, em microcítica, normocítica pelo VCM. Tranquilo? Olha a importância de você olhar o VCM. Já, na hora que você está vendo o paciente, lógico, você tem a clínica,
Você está com o hemograma na mão. Você olhou o VCM, está microcítico, você já vai para um lado. Está macrocítico. Ah, peraí, eu tenho que pensar em vitamina B12, um distúrbio gastrointestinal, uma diarreia crônica, uma doença celíaca, alguma coisa que não está absorvendo a vitamina B12. A gente vai ver isso tudo com calma, tá? Mas olha a importância do VCM. Ok, olhei o VCM, né? Cadê aqui? Aqui, hemoglobina. Hematócrito. O hematócrito, gente, ele é importantíssimo também, que seria talvez a terceira coisa que eu gosto do RDW, né? Porque se você viu que é microcítica, questão de prova, gente. Microcítica com RDW aumentado é ferropriva, até que se prove o contrário. Né? A menos que você tenha outras, você pode ter duas coisas juntas, que é o que eu acho que é o caso dessa paciente aqui. Ela tem doença crônica, ela tem várias coisas, pode estar com sangramento e tudo mais. Mas, ó, hematócrito, lembra, eu expliquei isso, a gente faz o hematócrito, acho que a Mariel é bioquímica também, né, Mariel? Coloca lá o sangue aqui no capilar, bem pequenininho, fininho, e centrifuga. Você vai pôr as células tudo para baixo. Então, assim, tentem pensar no hematócrito, não decorando. Pense o que ele é. Ele vai colocar as células para baixo, normalmente 45% a gente tem de hematócrito, e o resto é plasma, né? 55% é líquido. Vocês concordam que se você tiver com o hematócrito aumentado, aí você fala, tá faltando líquido. Sim, uma desidratação pode fazer isso. Né? É muito difícil a gente ter um hematócrito aumentado, porque tem muita hemácia. É uma doença extremamente rara isso. Então, a gente tem que pensar na hidratação. Da mesma forma, quando o paciente está internado, você vê um hematócrito muito baixo, será que eu não estou hiperidratando? Né? Então, e uma coisa legal falando em hidratação, altera muito exame, que o pessoal fala, não, tá, meu Deus, anemia grave, mas antes não estava, um dia antes não estava, agora está. Hidratou demais. E às vezes eu vejo coletando no mesmo local, então você tem que ver certinho se não é uma hiperidratação. Então o hematócrito vai dizer isso pra gente. Você olhou lá o hematócrito muito alto, lógico, gente, quando eu tenho uma anemia muito grave e eu não tenho produção de célula, é óbvio que ele vai estar pequeno, né? E aí pode ser pela anemia e não por uma hiperidratação. Só estou falando para vocês não esquecerem da hiperidratação. Então tá, olhei o hemograma, olhei a hemoglobina, o pigmento, né, da hemácia, que a gente já vai falar, importantíssimo. O VCM, nós já falamos. A quantidade de hemácia, de verdade, gente, eu nem olho, porque é o que menos conta. Talvez lá numa esferocitose, ver que tá com pouca célula e ok, o hematócrito tá ok. Eu não olho, não preciso olhar. Você tem informações mais importantes. Então, na minha opinião, olhou a hemoglobina, segundo, VCM, RDW e o hematócrito. Pronto. Né? Lógico que depois nós vamos falar das plaquetas também, mas vamos falar agora da linhagem eritrocítica. Esse slide aqui é importantíssimo, tá? Então, olha só, para a gente ter a produção da hemoglobina, que vocês estão vendo aqui na imagem, a hemoglobina, vocês estão vendo que ela é composta, vamos lembrar o que é uma proteína, porque a proteína ela é formada por um monte de aminoácidos, então, que vão ter uma cadeia certinha, tanto que a gente vai ver que na anemia falciforme, a troca de um aminoácido, gente, de valina ácido glutâmico, vira uma bagunça, por causa de troca de um aminoácido. Então, a formação da hemoglobina, a gente tem essas subunidades, né? 2 alfas e 2 betas aqui. Então, ó, 2 alfas e 2 betas. E dentro da hemoglobina, a gente tem o M. O M é o que precisa do ferro e que vai levar o oxigênio. Então, olha só, a gente precisa da protoporfirina, que é essa proteína que vai formar aqui as subunidades, o ferro para produzir o M. Produção do M, tá vendo que ele tá pequenininho aqui, ó? Eu tô aqui com o mouse, ó. Aqui, ó, tem também, ó. Esse é o M. Ok, então vamos lá. Então, eu preciso da protoporfirina, preciso do ferro para produzir o M. Aí eu tenho 4 M's e mais 4 globinas, que são essas aqui, ó. Essas são as globinas, que são as subunidades, a alfa e beta. Aí eu formo a hemoglobina, que é tudo isso daqui. Então, olha só esse slide como ele diz tudo, ó. Se a gente tem um problema na protoporfirina, ou seja, essa proteína que vai produzir tudo para produzir o M ali, eu não consigo, vai me sobrar ferro. Olha que importante isso aqui. Então, vai sobrar ferro, então o ferro séptico vai estar super alto, porque nesse caso da microcítica, até anotem aí, é a sideroblástica hereditária, tá?
porque a gente pode ter a sideroblástica adquirida, principalmente por alcoolismo, por exemplo, que ela vai ter macrocitose. Então, anotem aí, sideroblástica hereditária. Então, tem uma produção, eu tenho uma falha genética que não produz a protoporfirina. Eu não vou ter a produção correta do M, né? Eu vou ter anemia. Agora, ao mesmo passo, outra forma, eu produzo a protoporfirina, mas o ferro tá faltando. Não, ou estou perdendo, né? Ou está faltando. Eu não vou ter produção do M também. Então, ali a gente vai ter tanto a ferropriva como a anemia de doença crônica, que vocês vão ver que o paciente tem ferro, mas esse ferro, pela inflamação sistêmica, ele fica preso. Então, é a mesma coisa que eu não ter. Porque se eu tenho e está preso, não adianta nada. Então, eu não vou ter a produção do M adequada. E aí, se o problema também está na hemoglobina, aí a gente vai para as talassemias. Guardem isso aqui, ó. Talassemia. Marcele, acho que teu áudio está... Você abriu sem querer. Isso. As talassemias, a gente vai ter uma quantidade insuficiente. Então, a gente vai falar assim, é o problema na quantidade. Eu vou ter hemólise. Mas a gente vai ver que vai ter a alfa-talassemia, que é bem menos importante em prova, nunca vi cair em revalida, e tem a beta-talassemia, que aí é a falta da produção da hemoglobina, da subunidade beta. Então, pensem assim, ó, talassemia, guardem isso que mais para frente vocês vão entender. Quantidade insuficiente. Agora, na falciforme, como eu falei para vocês, a troca de um aminoácido, que também é genético, as duas são genéticas, a gente vai ter a quantidade, a qualidade. Então, a hemácia é produzida, só que ela é falha, ela é produzida até normalzinha. Quando ela passa pelo sinusoide, ela não tem a plasticidade. Então, marquem esse slide aqui, que são as nossas, o nosso grande leque, né, de anemias aqui. Aí aqui, em relação aos valores padrão, eu falei lá, VCM, eu quero que vocês tenham na cabeça. Normalmente, na prova do Revalida, eles dão o valor de referência. Normalmente. Prova de residência, normalmente não te dão. Né? Eles dão assim, é um parato-hormônio, eles colocam um valor de referência ali, uma questão hormonal eles até podem colocar. Mas hemograma, não. No Revalida, eles trazem. Normalmente traz, mas eu acho importante. Hemoglobina, você saber, pensa assim, 12, porque no homem, você vai olhar, vai depender muito do laboratório. Então, dependendo da técnica, muda um pouquinho, 12, 12,5, não importa, grava 12, tá abaixo de 12 é anemia. Hematócrito, pensem numa média, assim, o hematócrito, ele dá sempre 3 vezes a hemoglobina, ele tem que dar, né? Então, às vezes, você pode até calcular o hematócrito pela hemoglobina. Então, em torno de 45, tá? Esses que eu quero que vocês memorizem. Quantidade hemácia, que é por volta de 5 milhões, não precisa. E reticulócito também, vocês têm que memorizar. Porque muitas provas não falam o valor de referência. Mas é fácil. Então, o reticulócito, a gente vai ter, assim, um valor normal é de 0,5% a 2%. Se eu tenho reticulócito abaixo de 0,5%, minha medula não está funcionando. Se eu tenho um reticulócito acima de 2%, né, então vem lá 3%, 4%, 5%, significa que a medula está funcionando até demais. Então, normalmente é um indicativo ou de hemólise ou de uma recuperação do paciente. Quando ele é muito alto, hemólise, tá? Aí o leucócito também é bom memorizar, que é em torno de 5, mas sempre ele, nem sempre traz o valor de referência, em torno de, vou pôr aí, de 5 a 10 mil, né? Ali está marcando de 11, porque depende um pouco do laboratório. E plaquetas também é importante memorizar, de 150 a 400 mil é o normal. Chamando a atenção aqui uma coisa importante de plaquetas, às vezes a pessoa chega lá com 120, 130 e fala assim, 130 mil, ai meu Deus, estou com dengue, baixou minhas plaquetas, não sei o quê. Eu tenho vários pacientes que têm plaqueta reduzida da vida inteira, né? Então você tem que conhecer teu paciente também, para se preocupar. E outra, 100, 130 mil não dá hemorragia em ninguém. O problema é se baixa disso, baixa bastante disso, tá? Então, sempre se conhecer também. Por exemplo, tem paciente meu que tem 4.500, 4.000 de leucócito a vida inteira. Eu sempre olho os resultados de exames anteriores, então isso também tem que ser levado em consideração. Agora, em questão de anemia, não. Nós vamos levar pelo menos 12 aí considerando como anemia. Agora, é óbvio que se aquele paciente vem lá com 11,8, 12, 11,8 e ele é assim a vida toda, não tem problema também. Então, aquela grande divisão que tem, que eu falo que é o jeito que vocês vão responder questão de prova se vocês souberem isso aqui.
e bato na tecla de vocês focarem o estudo de vocês nas microcíticas. As hemolíticas, eu vou dizer exatamente as que mais caem em prova para vocês focarem e não ficarem tão perdidos. Uma coisa importante aqui, vocês estão vendo que eu coloquei ferropriva? Até coloquei ao contrário aqui, né? Mas, ó, na microcítica, essas 4 que eu estou batendo na tecla com vocês, vocês têm que memorizar hoje, não é, eu vou ver isso depois, não, mas põe no flashcard. Então, doença crônica, ferropriva, talassemia sideroblástica hereditária. Vocês estão vendo que ela está aqui também na normocítica? Gente, é óbvio, né? Ó, paciente acabou de iniciar uma anemia ferropriva, né? Então, ele tá com uma... Parou de comer carne, do nada. Parou de comer tudo que tem ferro, não está se alimentando. Você vai dosar, começa a cair a hemoglobina, e às vezes o tamanho da célula, o VCM vai estar normal. Então, assim, não descartem ferro, ou um sangramento gastrointestinal, né? Que há muita perda de ferro também, né? Ela vai estar normo. Então, ela vai estar normocítica. Ah, falando nisso, eu não falei do CHCM para vocês. O CHCM, ele mostra a concentração, que é a cor. Então, quando eu falo para vocês, normocítica é que ela tem um tamanho normal. Normocrômica é porque ela tem uma coloração normal. Então, a coloração, a concentração de hemoglobina da célula, se vocês olharem aqui para essa imagem, tá vendo que esse slide do meio, eu não consegui encontrar do mesmo aumento, tá? Porque ali na microcítica não é exagero, não, esse tá num aumento diferente aqui. Eu não consegui encontrar certinho. Mas, assim, dá para vocês terem ideia. Esse do meio tá uma imagem bem bonita de uma hemácia normal. Tá vendo que o centro dela é pálido? É assim que a gente vê no hemograma. Só não tem nada a ver com a aula, mas ó, aqui a gente tem 2 imagens. Esse daqui é um neutrófilo que ainda não se segmentou, então a gente considera até como um bastão ainda, ó. Aí conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando um neutrófilo aqui segmentado, tá vendo? Os segmentos do núcleo. E ele tem grânulos no seu citoplasma que dá para ver bem nítido aqui, tá? Não é da aula de hoje, mas só para falar isso com vocês aqui. Então, ó, falando da hemácia, então ela vai ter esse tamanho, que é o tamanho normal, então, normocítica. Quando eu falo normocrômica, é porque, tá vendo esse centro? Esse centro aqui, ele tá com halo, mas é o tamanho normal. Olha do lado direito aqui, vamos pegar bem o extremo. Olha essa célula aqui, ó. Olha o tamanho do halo central. Então, essa daqui tá com pouca hemoglobina. Então, o CHCM dela tá super baixo. Então, já é uma anemia cadê o mouse aqui, ó? É uma anemia hipocrômica, tá vendo? Ó? Olha o tamanho do halo central, enorme. Isso aqui não está quase sem nada de hemoglobina. Tem imagens que vocês olham de hemograma assim, hematoscopia, vocês vão ver quase só o halo branco, assim, né? Que é extremamente hipocrômica. Então, ficou claro isso aqui, Lori? Que é microcítica pequena, normocítica e macrocítica. Quando a gente fala, normalmente, tá, gente? A gente vai ter microcítica com hipocromia. E normocítica com normocoloração. E macrocítica com hipocromia. A gente vai ver, a não ser quando a gente tem esterocitose, depois a gente vai ver que ele fica todo coradinho. No esterócito, ele fica quase que... Ele não tem esse halo central. Quando você vê um esterócito que não tem a célula aplanada, como a hemácia é, porque lembra que no meio ela é igual aquela balinha soft, né? Então, óbvio que ali vai ser mais clarinho. E quando ela fica redonda, que é na esterocitose, a gente vai ver ela sem esse halo no meio aqui, tá? Tem provas de residência para quem vai fazer que eles dão imagens, tá? Então é interessante vocês darem uma olhadinha nisso. E aí então as normocíticas, como eu falei, a ferropriva e a doença crônica, na fase inicial nós vamos ter tamanho normal. Então não excluam essas duas. Na insuficiência renal também vai estar do tamanho normal, nas hemolíticas, como eu chamei a atenção, e na aplásica, né? Que não está produzindo nada, mas o que produz está do tamanho normal. Aí aqui na macrocítica, deixa eu ver, a macrocítica, a gente, ó, pensou em macrocítica, quero que vocês gravem uma coisa. A partir de 110 femtolitros, porque assim, quando eu tenho 105, lembra que é de 80 a 100 VCM? Então, até 100 é normal. Eu tenho 105, eu estou com macrocitose, ok? Quando eu tenho uma macrocitose acima de 110, pode saber, é vitamina B12 que está faltando, tá? É a megaloblástica. Agora, aqui, menos importante, tá? Na minha opinião, a gente tem pretilismo, sideroblástica adquirida, outras anemias, tá bom? Algumas anemias também hemolíticas, mas assim, focar que a macrocística, vocês vão lembrar de megaloblástica.
Aí, olha só. Tentem fazer sozinhos aí. Responde aí, Loura. É um exemplo de anemia microcítica. Deixa eu abrir aqui o bate-papo para vocês responderem. Olha lá, qual que é? Ah, mas isso de residência? Olha ali, eu até deixei, ó, 2019. Isso cai em prova de residência, não estou falando nem de revalidação de diploma. Qual que seria a resposta? Cadê o bate-papo? Aqui, ó, aqui, vamos ver. Isso, pessoal, né? Por quê? Eu não citei, ó, a doença crônica, a doença renal, a gente viu que é norma. Deficiente folato vai ser macrocítica. Mielodisplasia eu nem citei para vocês. Então, não tem erro. Se você memorizou as 4, pronto, sideroblástica. Né? E ainda eu coloco aqui para vocês, relembrando que é a sideroblástica da forma hereditária. Então, é a correta. Olha essa outra aqui. Essa daqui eu tirei do site do Mais Médico. Olha lá. Quanto ao diagnóstico laboratorial das anemias, o encontro de hemoglobina de 9 com VCM diminuído e RDW aumentado sugere o quê? Maior que 14,5 sugere o quê? O que eu bati na tecla com vocês? C de novo, isso mesmo, ferro priva. Gente, não tem erro. Eu nunca vi uma questão de prova que deu um RDW alto que não fosse ferro priva. Então, você coloca, e nesse caso, aí ele nem deu o valor do. Olha que questão simples, né? Então, assim, hemoglobina 9, VCM diminuída, é microcítica. E RDW aumentado, pronto, você já matou a charada, é ferro priva até que prova o contrário. Olha que fácil. Professora, mas tão fácil assim, fácil assim, fácil assim, fácil assim. Olhou a RDW. Ah, então RDW diminuído, eu excluo a ferropriva. Quase isso, quase isso. Mas é um contexto, tem que olhar o caso clínico e tudo mais. Em relação às anemias hipocrômicas e microcíticas, a assinale correta, no caso, né? A causa mais comum é deficiência de B12. Devem ser tratadas com sulfato ferroso? Devem ser investigadas com mielograma? Preste atenção nessa questão. Essa eu vou esperar vocês responderem. Os principais diagnósticos diferenciais são anemia ferropriva, talassemia e anemia de doença crônica. Letra E. Os reticulócitos geralmente estão aumentados por se tratar de anemia hiperproliferativa. Respondam para mim. Que aqui na aula presencial, já, na hora já falaram errado, porque foram assim, no impulso, sabe? Vamos lá, gente. Vamos, ó. Eu quero que vocês façam assim, ó. O passo a passo na cabeça de vocês. Ele está falando em anemia microcítica e hipocrômica, não é? Microcítica e hipocrômica. Prestem atenção em mim. Ó, microcítica e hipocrômica. Na cabeça de vocês, vocês vão falar, eu tenho 4 para pensar. Ferropriva, doença crônica, talassemia. Ele só falou que é e sideroblástica. Ele só falou que é microcítica e hipocrômica. E isso, a letra D. Então, na aula presencial, todo mundo já foi de B, tratar com sulfato ferroso. E é o que, na prática clínica, a maioria faz. A maioria pega uma anemia microcítica, já dele ferro, dele ferro, dele ferro. Não, vocês vão pensar nas 4. E é aqui que vocês vão matar as questões, porque é aqui que eles querem que vocês errem. Então, lógico, você vai pensar na ferropriva, ela é a principal. Só que a letra B, ela não está completa, porque e se for uma talassemia? Né? Enfim, então você tem que pensar nas 4. Então, outra dica que eu dou, quando for ler uma questão, estou falando por erro próprio mesmo, que eu fiz isso na prova da USP. Quando vocês forem ler, leiam com calma todos. Eu ainda falei com a Lorena, né, Lore? Meu Deus, como eu fui precipitada, como eu errei umas coisas que não podia por afobar. Na prova do Revalida, eu já fui tranquila e corrigi esses meus erros. Então, vocês vão ler dos pés às cabeças. Porque a hora que você lê a letra B, e aqui na presencial, eles foram de B na hora. É nosso, entendeu? Porque a gente está falando de ferro priva. Não façam isso, que é aí que vocês vão errar e é aí que vocês não vão passar.
Então, tem que ser... Leiam todas as alternativas. Às vezes tem uma mais linda lá para baixo. Como que o professor falava? Era tipo de pegadinha A de... Não lembro, vou tentar lembrar. Olha essa. Eu nem pus a letra E. Ó, prestem atenção nessa. Homem, 32 anos de idade, queixa-se de fadiga associada à sobrecarga de trabalho, exame clínico sem alterações, realizou exames complementares cujos resultados estão a seguir. Qual exame está indicado? Isso aqui cai demais, sabe? Exame que você vai pedir agora, né? Qual exame está indicado neste momento para investigação etiológica desta anemia? Então, ele te dá um resultado de exame aqui. Você está vendo que essa prova aqui não colocou referência? Por isso que eu digo para vocês, né? Vamos memorizar. Primeira coisa que você vai olhar: tem anemia? Ele já até fala no enunciado que tem. Então, tá, tem anemia. Olha, hematócrito 30, ok, mas o segundo nós vamos olhar o quê? Não é o VCM? VCM está reduzido. Ai, mas é muito pouquinho. Ok, mas é a informação que você tem. Então, é uma anemia microcítica. Quais as 4 anemias microcíticas que a gente tem? Ferropriva, sideroblástica, vamos na mesma ordem sempre, né? Ferropriva, doença crônica, talassemia, sideroblástica, não são essas? Só que ele já te dá a ferritina, ele já te dá o ferro sério, que estão normais. Então, se ele já te deu o ferro, porque a primeira coisa que a gente vai pensar que é a mais comum é a anemia ferropriva, mas ele te deu e está normal. Né? Então, depende do laboratório, ferro normal de 50 a 150, mais ou menos, a ferritina de 50 a 200. No caso aqui está um pouquinho aumentada até, a 150, 120, depende do laboratório. Mas assim, ó, ele já te deu o ferro, então você já exclui 2, porque assim, depois a gente vai estudar cada uma, e a gente vai ver que na doença crônica, o ferro sérico, tanto na doença crônica como na ferropriva, o ferro sérico vai estar diminuído. E aí, o que vocês marcariam? Ele te deu o ferro. Você tem que pensar nessas 4. Qual seria o próximo exame que você vai pedir? Cobalamina é vitamina B12, tá? Para quem não sabe. Tá todo mundo quietinho. Eletroforese, isso mesmo lá. A gente vai pedir eletroforese de hemoglobina, porque a gente tem que descartar a talassemia. Ó, e outra coisa importante é que na sideroblástica, o ferro sérico estaria aumentado. Olha só a importância. Gostei dessa questão. Se você tem um hemograma, você tem o ferro sérico, você tem a ferritina, você já descarta, você já consegue fazer o diagnóstico diferencial de 3: ferropriva, doença crônica e sideroblástica. A gente vai estudar uma a uma, vai ficar mais claro para vocês. Então, o que me falta aqui é eletroforese de hemoglobina para descartar a talassemia. Porque o ferro ele já te deu. Que seria o segundo exame a pedir se a gente não tivesse ele, mas ele já te deu. Então, vamos começar com a ferropriva. A ferropriva é a anemia mais comum na nossa, no mundo todo, tá? E ela vai ter a síndrome anêmica em geral, não só a ferropriva, ela tem os mesmos sinais e sintomas que o paciente sente. O paciente se sente cansado, ele tem astenia, pode referir uma certa cefaleia, angina, né? Então, aquele quadro bem inespecífico, assim, né? Que a maioria dos pacientes chega para a gente falando isso, daí a gente tem que pensar em tudo. Agora, nas questões de prova, eles sempre vão, se eles não derem para vocês dados laboratoriais, eles vão falar isso aqui, ó. Eles vão falar para você que hoje, na prática clínica, a gente não vê, assim, muito difícil. Eu, né, tô só 1 ano e meio, mas nunca vi uma pessoa com glossite ao ponto de ter uma glossite por uma carência de ferro. Mas eles vão falar disso aqui para vocês. Glossite, que a língua, tem as imagens aqui, eu já vou mostrar para vocês. Queilite angular, aqui no cantinho, assim, ó, vai como se fosse rachaduras, assim. E isso aqui que cai demais em questão, essa perversão do apetite. Em algumas questões, eles até brincam com isso, sabe? Porque o paciente refere pica. Pica é perversão do apetite. Ele quer comer terra, ele quer comer tudo. E uma das que eles falam muito é dessa pagofagia aqui, que é vontade de chupar gelo. A criança quer chupar gelo. Então, isso aqui eles vão dar para vocês. Coiloníquia também, ó. Vou mostrar aqui as fotos para vocês, peraí. Aqui, ó. A língua, ela fica assim, perde um pouco das papilas e ela fica inchada, língua inchada.
tá? Olha a unha do paciente. Só que, cuidado, porque essa unha aqui, essa coiloníquea, ela não é patognomônica de anemia, né? Doenças, por exemplo, doenças cardíacas, quando a gente tem falta de oxigênio de uma forma geral, a gente encontra a unha do paciente dessa forma. Agora, essa quelite, eles vão citar para vocês. Então, as questões que não dão lá dados laboratoriais, que são poucas, elas vão citar algum desses sintomas aqui, desses sinais, na verdade, sinais e sintomas como fadiga e tudo mais. Então, eles vão citar isso aqui para vocês. Então, se ele não te deu. E marquem isso assim na cabeça de vocês, que é essa perversão do apetite, tá? Que eu vi em bastante questões isso aqui. Então, vamos lá. Tá. A disfagia também a gente tem de Plummer-Vinson, que tem fibrose ao redor do esôfago, que também pode acontecer, tá? Por carência de ferro. Pode surgir também outras tireoidopatias também. Depois a gente vai ver só tireoide, vamos falar disso aqui. Cadê? Como que eu faço? Eu cliquei. Tá. O ciclo do ferro, gente. Isso aqui vocês têm que ter na mente de vocês. Eu vou resumir, que aqui tem um texto que copiei ali do resumo, mas tenham na cabeça assim, onde que o ferro é absorvido? Primeira coisa, né? Porque ele é um metal, a gente absorve ele é absorvido no ilho distal ali, proximal, no ilho. E aí ele vai ser transportado, então o enterócito, lembra as células do intestino, absorve ele através de um transportador, coloca ele para dentro, e ele é transportado pela transferrina, tá? O próximo slide é o mais importante. Ele é armazenado com uma globina que a gente chama de ferritina, que é a dosada. E isso aqui é o que vai dar para a gente, a ferritina é o que vai dar para a gente a quantidade de estoque que a gente tem de ferro, tá? Na medula e no fígado isso acontece, ele vai ser estocado. Então, ele fica lá guardadinho para a hora que eu preciso do ferro. A maior parte do ferro corporal está nas hemácias ali, no baço também, que é fagocitado, que ali vai formar. Lembra que depois eu vou explicar isso daqui, que na hora que o baço ele faz a hemocaterese normal, não estamos falando nem de hemolítico. 120 dias, a hemácia ficou, ele vai desmembrar aquilo ali e ele vai reaproveitar o ferro. O organismo nosso não é bobo, né? A hemoglobina, ele vai formar bilirrubina para ser excretado, que é bilirrubina indireta, e o ferro, ele fala, vou reaproveitar. O que der para aproveitar de aminoácido, ele aproveita. E aí eu pergunto para vocês, e aonde que a gente excreta o ferro? A gente não excreta o ferro. A gente espoleia ele. A gente sempre, os nossos enterócitos, eles estão sendo, como fala assim, eles vão morrendo, né? E a gente vai perdendo pelo intestino. Então, é uma forma, a gente não tem uma forma assim, essa forma, existe um transportador para excretar ferro. Não, não tem. Por isso que a gente também não pode ficar suplementando o paciente de uma forma absurda de ferro, achando que esse é o único problema, e às vezes não é. E aí você pode fazer uma hemocaterese, vocês sabem que o ferro em excesso, ele causa extremos problemas, assim, de pulmonar, visão e muitas outras coisas, fígado e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem, quando abaixa nossos estoques de ferro, cai a ferritina, né, como está colocado aqui, ó, aqui, ó, o enterócito, tá vendo? Aqui você pensa assim, ó, aqui é o enterócito, ele tem um transportador, vai transportar, e aí vai acoplar, e vai ser, olha aqui, ó, o transportador de ferro, e aí quando precisar de ferro, que está armazenado em forma de ferritina, ele vai transportar pela transferrina. Então, imagina assim, ó, baixou, né, a ferritina. Então, meu estoque diminuiu. Então, aumenta. Isso aqui é importante. Ó. Imagina assim, eu não estou me alimentando, não estou me alimentando de ferro, não estou me alimentando de ferro. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a ferritina. Aí, a hora que a gente usa a ferritina, a gente aumenta o transporte do ferro. Então, isso aqui o pessoal confunde muito. Porque eu vou ter, às vezes, ver lá a transferrina aumentada. Ué, mas o transporte está aumentado, e o TB que a gente vai ver que é mais dosado, porque ele é mais barato, que também refere, mas assim, no geral a gente vê normalmente pedindo transferrina mesmo. Aumentado, vai estar aumentada mesmo, só que o teu ferro sérico e a tua ferritina vão estar diminuída. Então, marquem isso, tá? E aí, lembrem que no início ela é normocítica, depois ela vai se tornar microcítica. Aqui é o que eu falei, acabei de falar, tá? E aqui que é o slide fundamental. Tá meio bagunçado, gente. Tá vendo que eu copiei, colei, tentei mudar hoje e não consegui. Eu sou meio lerda para essas coisas. Mas, ó, a ferritina... Marquem isso aqui comigo.
ferritina e transferrina, ó, desculpa, ferritina, só ferritina, ela dá o estoque, pronto. E, de verdade, é o marcador que se altera mais rápido, é o melhor para a gente pedir, e é o mais fidedigno de anemia ferropriva. Então, você pede ferritina sempre. É igual eu falo, eu gosto, ferritina e ferro, porque daí você já exclui, já faz 3 diagnósticos diferenciais ali, das 3 primeiras microcíticas. Então, falou em estoque, é ferritina. Transporte, temos 2. Não tem por que você ficar pedindo transferrina e tibic. Eu já vi isso, gente. Você vai pedir um ou outro. Os 2 referem a mesma coisa, tá? Ó, então, transferrina, normalmente que a gente pede, só que o tibic é mais barato. Mas aqui eu vejo a maioria pedindo transferrina. Está aumentado na ferropriva. Entendam, eu estou com o meu estoque reduzido. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse ferro que está estocado para usar. Então, o transporte dele aumenta, tá? E aí a gente tem os marcadores de ferro, volta lá, que teoricamente é ferro sérico e saturação de transferrina. Mas e também não precisa pedir os 2, tá? Esse aqui eu nunca vi pedir os 2, que normalmente o pessoal só pede o ferro sérico mesmo. O que eu falei para vocês lá, gente, é real e eu já vi várias outras vezes depois da live, exames, assim, familiares que viram a live e comentaram, meu médico só pediu ferro, a minha prima mandou hoje para mim, esse faltou na tua aula. Então, assim, o que dá, o quanto de ferro sérico é o ferro que está livre na corrente sanguínea. Então, eu posso ver esse ferro pelo ferro sérico ou pedir saturação de transferrina. Imaginem assim, gente, se eu tenho uma saturação baixa, significa que o ferro sérico está baixo, né? Porque ele não é transportado pela transferrina, então se está baixo, então isso vai estar baixo. Ou pede ferro sérico. Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um acordo? Não tem para quê. E normalmente as questões de prova eles vão dar para vocês, por assim completo, né? Eles vão te dar ferritina, que eu quero que vocês memorizem, tibic e transferrina, porque às vezes a questão vai te dar o tibic, você vai falar o que é esse tibic, gente? Tibic é assim, ó, é mais ou menos, ele até coloquei aqui no próximo slide, ele vê quanto de ferro está acoplado na transferrina. Então, ele fala mais ou menos esse transporte de ferro que está acontecendo. Eu quero que vocês memorizem ele, porque às vezes a questão não vai te dar a transferrina e vai te dar o tibic, certo? E daí o saturação de transferrina, eles caem nas questões também. É bom vocês memorizarem e colocar no flashcard qual que é o valor, porque eu já vi várias questões que não dão valor de referência. Então, eles colocam assim, saturação de transferrina a 20%. Saturação de transferrina é igual ao ferro sérico. Ele não te deu o ferro sérico, mas ele falou que a saturação de transferrina está baixa. Então, na questão, ele vai te falar isso. Não, não pode. A porfirina, que normalmente tem alguém com o microfone aberto aí. Tem que levar logo, senão vai ficar... É bom que Antonella para dar uma volta. Já desativei. Aí, deu. Tá, então vamos lá. Então, aqui, por favor, entendam uma coisa. Vejam o que a questão está te perguntando. Porque você pode ter isso aqui, que está na minha mão. Você sabe, chegou no diagnóstico, que é uma anemia ferropriva. E agora, né? Como que eu vou tratar? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que o caso clínico ele vai te dar a causa dessa anemia ferropriva. Se for uma causa carencial, ele vai te falar de uma criança que só mama, que não come direito, ou que mama em seguida. Vocês vão ver que é muito comum, logo que termina a amamentação, de 6 meses para frente, ali até 1 ano, que é o auge, a criança não come muita carne, não come adequadamente, e a mãe dele leite. Principalmente quando esse leite não é o leite materno, é a hora que a criança desenvolve essa anemia. Tanto que eu falei na live, vou repetir porque cai bastante nas provas, as crianças, é protocolo do Ministério da Saúde, entre 6 meses e 2 anos, a gente fazer a profilaxia de ferropriva. Você já dá 1 miligrama por quilo para o paciente por dia, para a criança, porque ela é como se fosse assim, o Ministério pensa assim, para que fazer exame? Ela vai ter anemia. É quase que isso. Então, pelo protocolo do Ministério, a gente faz, tá?
Então, você tem que ver o que a questão está te perguntando, porque às vezes ele pergunta a causa. Você viu que a anemia é ferropriva, mas qual é a causa? Às vezes a causa é um sangramento no adulto. Então, ó, criança, eu coloquei aqui para vocês as principais causas. Desmame precoce, né? A amamentação, quando para a amamentação ali. Então, eles vão dar uma criança lá de 8 meses, por aí você já vai ver na questão. E ancilostomídio, vocês vão ver uma eosinofilia importante, tá? Eu tô com uma criança, por exemplo, que ela tá... a bisavó que traz, e ela tá com uma eosinofilia bem importante, ela vai voltar comigo, eu vou tirar... Eu até mostrei na presencial o hemograma dela, acho que tá aqui. Se eu não me engano, tá nessa aula. E a gente tem que pensar em parasitoses, tá? Então, o ancilostomídeo, ele é um parasita que ele consome muita sangue, ele se alimenta mesmo do sangue e dá anemia ferropriva. No adulto, vocês sempre vão. É mulher? Vai perguntar da menstruação. Se tem um mioma, alguma coisa, vai ter uma hipermenorreia. E no homem e mulher também, tá? Adulto, você tem que pensar em doença gastrointestinal, por exemplo, uma gastrite, ou tá tendo um sangramento gastrointestinal, independente se ele é alto ou se ele é baixo, tá? Aí eu não vou nem entrar em detalhes dos exames aqui, mas vocês entendem, por exemplo, se ele perguntar, dá o caso clínico para vocês. Por isso que eu estou falando, leiam a questão. Você chegou na anemia ferropriva, ele vai te dar. A paciente refere cólicas e sangramentos intensos. Qual a próxima conduta? Entenda o que eles estão te perguntando. Tinha uma questão da USP que ele perguntava assim, dava uma mulher que tinha sangramento, deixa eu ver se eu trouxe ela. Ah, não trouxe. Dava um sangramento, primeira questão lá foi de 2019 agora. E ele perguntava, aí era microcítica, RDW alto, você chegou na ferropriva. Mas a questão perguntou assim, qual a causa da anemia? Aí a resposta, a primeira letra A, para pegar a gente, né? Tava lá, carência de ferro. Não, como que ela colocava? Colocava assim, alimentação com carência de ferro. Alimentação, falou que o problema era a alimentação. E na letra C, se eu não me engano, eu vou mandar essa questão para vocês. Tava lá, não, sangramento por hipermenorreia. Então, vocês têm que ver o que a questão está te perguntando, porque a maioria errou essa questão porque foi direto a carência de ferro, porque você chegou na anemia ferropriva. Mas se é uma mulher que tem um mioma, ela vai sangrar, ela vai ter uma anemia ferropriva por perda de ferro, porque no sangramento a gente perde ferro. E adulto é muito comum. A gente tem paciente, por exemplo, que tem sangramento, tem gastrite crônica com úlcera que sangra e vai ter anemia ferropriva, né? Então a gente vai ter microcitose, vai ter hipocromia. Aí como que a gente trata? Lembre, as questões trazem normalmente com a quantidade de ferro elementar. Então você vai tratar sempre com 60 miligramas 3 vezes ao dia. Então põe assim, uma dose de tratamento, coloca aí de 60 a 180 miligramas de ferro elementar. Elementar, porque a apresentação, a gente tem várias, né? Tem os pó ferroso, mas tem outros. Então, a gente usa sempre na embalagem diz quanto realmente de ferro elementar, porque esse ferro elementar é o ferro disponível, né? Não está contando as outras substâncias ali. Então, eu perguntei, outra coisa que podem perguntar para vocês que eu já vi em questão é como avaliar se o meu tratamento da ferropriva, você descobriu que é ferropriva. Ah, só uma coisa, tá, gente? Não é porque o problema é um sangramento gastrointestinal que eu não vou repor ferro. Não, ela está com uma carência de ferro. Só que eu tenho que resolver o problema gastrointestinal dela. Por isso que eu estou falando, vejam o que a questão te pergunta. Porque se é microcítica, você chegou que é ferropriva, você vai tratar com ferro. Só que se você não resolveu a causa base, por exemplo, não tirar, enquanto essa mulher não operar, ela vai continuar tendo. E você vai ter que tratar ela, porque senão ela nem operar vai. Eu estou com uma paciente assim, esperando, aí agora parou tudo, ela está esperando e eu tenho que ir, com ferro nela, porque se baixar muito, eles não vão operar ela, porque se a hemoglobina está muito baixa, eles não fazem a cirurgia. Então, você vai suplementar sim, só que vejam o que a questão está te perguntando. Ok, comecei a tratar, né, para criança, não está aqui, né? Não está a quantidade de ferro, mas é de 4, anotem aí, é de 4 a 5 miligramas por quilo quando eu estou tratando a anemia. Eu não estou fazendo profilaxia. É uma criança anêmica e eu vou tratar. Então, eu vou usar de 4 a 5 miligramas por quilo por dia de ferro elementar. Então, daí você faz os cálculos lá pelo quilo da criança, tá?
Então, anotem aí que eu não coloquei aqui. E coloquem, porque em pediatria cai bastante. Nunca vi pedir, tá? A quantidade de ferro que vai usar. Não. Normalmente é a conduta e tudo mais. Como avaliar a resposta? Então, lembra que se você tem uma pressa, você pode solicitar reticulócito. O que normalmente na prática clínica a gente não faz isso. Se você não tem pressa, você vai fazer o tratamento, se não tem sintoma, por exemplo, tá com uma anemia lá, ferropriva, que não tem sintoma. Você avalia, você faz a suplementação de ferro, avalia em 6 meses a 1 ano, ou você faz 3 meses a ferritina, um adulto, a ferritina acima de 50, a gente já fica tranquilo. Normalmente a indicação é você tratar pelo menos de 3 a 6 meses. Pelo menos de 3 a 6 meses depois de estabilizar o ferro. Como se você colocasse um estoque a mais de ferro para esse paciente, principalmente no paciente que a causa é um sangramento que você não conseguiu resolver. Porque, por exemplo, essa criança ali, que eu estou citando, que era o desmame precoce, não, melhor ainda, vou colocar o exemplo da eosinofilia, que o problema era o parasita. Eu tratei lá com albendazol, fiz albendazol para ela, eu tratei, resolvi o problema, ajustei a alimentação dessa criança, eu não preciso manter um estoque muito grande. Agora, essa pessoa com hipermenorreia, eu vou ter que manter uma ferritina um pouquinho mais alta, porque ela vai sangrar e vai continuar. Certo, pessoal, ferropriva era isso. Não tem erro. Prestem atenção nas questões de prova. Vou mandar a questão para vocês. Pensou em ferropriva? Então, é microcítica, é hipocrômica. Qual é a característica que eu quero que vocês lembrem? É ferropriva? RDW. RDW eu nem expliquei para vocês, né, gente? Hoje eu tô meio começo, eu nunca dei aula online, assim, é diferente. Mas o RDW, ele avalia quanto de anisocitose a gente tem. O que é anisocitose? Uma célula é pequena, outra célula é grande. Uma célula é pequena, outra é grande. Isso dá destoa muito as células e aí ele aumenta. Então, deu RDW acima de 14,5, mais ou menos, tinha uma questão muito sacana, acho que era da Unicamp, que colocava um RDW de 14,8, uma coisa assim. E aí você fala, ai meu Deus, é aumento ou não? Porque depende do laboratório, né? Mas eles, normalmente, em revalida, eles não vão fazer isso. Se eu não me engano, caiu uma questão de anemia e o RDW... Ou é uma que eu vou mandar para vocês, é 18, sabe? Eles vão fazer alguma coisa assim. Lembrem assim, acima de 14,5, tá? Então, é ferropriva, microcitose e RDW alto, tá? Ou, no caso clínico, ele vai dizer para vocês. Suplementação, então, a conduta e tratamento, ok? Lembrar, só voltando aqui, ferritina, estoque de ferro, ferro sérico e TB que mostra quanto, transferrina e TB que mostra quanto está sendo transportado, que vai estar aumentado na ferropriva. Depois testem isso nas questões, porque confunde, gente, de verdade. E o ferro sérico, né, que a gente pode solicitar, para ver quanto tem de ferro disponível. Tranquilo? Porque o que diferencia da doença crônica? Gente, uma doença crônica que eu digo, vamos supor um paciente que tem uma doença autoimune, que tem lúpus, por exemplo, que tem uma artrite. Essa pessoa é inflamada o tempo todo. Então, ela tem, por exemplo, você vai dosar a PCR dela, tem paciente assim que sempre dá 2, 4, nunca dá baixo, menos que 1. Então, é uma pessoa inflamada. Então, ela produz muitas citocinas, em especial a epsidina, que é uma citocina inflamatória, que faz o quê? Ela bloqueia o transporte do ferro para não sair do estoque. Então, eu tenho ferro. Então, imagina, ó, pensa comigo, gente, a ferritina vai estar lá em cima. Por quê? O ferro está alto, ele está estocado. Inclusive, em alguns casos, ela está bem alta, tá? Só que ele não consegue ser retirado do estoque, né? E, além de tudo, ainda, gente, na doença inflamatória, o que está colocado aqui? Ainda para ajudar, ainda, a gente tem a redução da absorção do ferro. Só que olha a diferença, gente, da ferropriva. Não tem como errar isso aqui. Você vai ter... Sabe por que confunde aqui? Porque o ferro sérico vai estar baixo. Daí a pessoa olha o ferro sérico baixo e já vai na ferropriva. E é aí que eu falo que é a falha do médico que solicita um hemograma e solicita ferro sérico sem pedir ferritina. Você não vai saber nada. Porque se o ferro sérico está baixo, vai estar baixo tanto na ferropriva como na doença crônica. O que vai determinar a diferença entre os dois? Lógico, o RDW ajuda, né? Mas se estiver normal, eu não posso descartar. É a ferritina.
Então, por isso que eu falo, pediu é no mínimo, no mínimo. Você não quer pedir transporte de ferro, ok, mas no mínimo é ferritina e ferro sérico. Então, olha só, não se confundam. A doença crônica vai estar ferro sérico diminuído, só que a ferritina vai estar alta. Pronto, acabou. Fácil assim. É microcítica, igual vocês viram, só que vai ser essa diferença. Então, tá aqui, ó. Não tem como. Opa, voltou. Olha lá. Não tem como. No início, lembrem que ela é normo-normo, depois ela vai para microcitose. Como que eu vou tratar? Eu vou repor ferro? Sendo que o ferro está lá em cima? Não, eu tenho que tratar a doença base, eu tenho que desinflamar esse paciente. Então, aí aqui a saturação também vai estar baixa da ferritina, tá? O ferro sérico vai estar diminuído. E a ferritina pode estar normal, tá, gente? Mas normalmente ela está bem elevada. Aí o TB vai estar diminuído. Oi. Desculpa interromper, mas eu não entendi o raciocínio quando você disse do RDW aumentado 14,1. Lembrando 14. que o que eu entendi, isso, 14,5, aí também teve uma questão, acho que 14,1, e aí ficou na dúvida se colocava que estava aumentado ou não. Não, é que assim, gente, ó, lembra que eu falei para vocês que as perguntas vão deixar para depois para não interromper o raciocínio, né? Mas certo. Assim, muitas vezes meus alunos que são alunos meus me conhecem, sabem. Eu mostro uma caneta para que cor que é essa caneta? Eu tô vendo que a caneta é azul e eu falo verde. Então isso acontece, tá, gente? Às vezes tenho certeza que eu tô falando azul e eu tô falando verde. Então vocês têm que pensar, ali tá escrito. O RDW não existe um valor padrão. Vamos pôr aí em torno de 14,5, acima de 14,5 ele está aumentado. RDW aumentado, anemia ferropriva. Tranquilo? 14,5. É que eu estava falando, por exemplo, da 14,8. É sacanagem, né? Porque é um RDW aumentado muito sutilmente, digamos assim. É muito pouco, mas as questões, alguns fazem essa sacanagem com a gente. Então, tranquila, que a anemia de doença crônica vai ser fácil, porque a gente vai ter o ferro sérico diminuído, mas a ferritina vai estar elevada. Tranquilo? Bem facinho, né? De diferenciar. E às vezes o paciente vem assim para a gente, sem ter um diagnóstico de doença crônica. E você vai ter que investigar, tá? Às vezes pode perguntar para vocês qual seria a conduta, se você encontrar isso aqui no exame, ferro sérico reduzido e ferritina aumentada. Descobrir se ele não citou para você, no caso clínico, uma doença crônica, uma doença inflamatória, você vai pesquisar isso. Tá. Sideroblástica, lembra que lá naquele primeiro slide eu coloquei para vocês que o problema é na protoporfirina. Então, a protoporfirina é uma proteína que vai se ligar ao ferro para formar o M, né? Então, ela é uma pessoa que tem uma genética, então é hereditário, e ele não consegue produzir adequadamente a protoporfirina. Só que, igual eu falei, não, a sideroblástica ela tem também a forma adquirida. Então, algumas drogas, intoxicação por chumbo, batam nisso, depois vai dar também a alteração, só que às vezes vai dar uma macrocitose. Então, prestem atenção, mas a microcística ela é hereditária, tá? Então, assim, aqui, lembrem que se a gente não tem o ferro, tá? A gente vai ter o ferro e a protoporfirina. Se eu tenho uma falha na protoporfirina, vai me sobrar ferro. Então, aqui não tem muito erro. Você imagina o teu organismo com um monte de ferro disponível, porque está tentando produzir, então vou ter uma anemia, vou ter microcitose. Por que eu vou ter anemia? Porque a hemoglobina não está sendo produzida adequadamente. E o meu ferro está sobrando, então vai estar tudo aumentado. Então, a gente vai ter ferritina alta com ferro sérico aumentado também. Agora, o transporte vai estar normal, porque eu não estou precisando de ferro para levar para um lado para o outro. Pode estar normal, tá bom? Mas marquem isso, ferro sérico vai estar aumentado. Eles vão ter que falar isso para vocês. Ferro sérico vai estar aumentado, ferritina vai estar aumentado. Pronto, não tem erro. Tá vendo como não tem como errar? Então, olha aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ferropriva. Primeiro, a gente tem que lembrar do RDW que vai estar aumentado. Então, anotem, façam um resumão assim, ó. RDW aumentado. O ferro, vou até tirar aqui, ó. O ferro sérico vai estar reduzido e a ferritina aumentada ou reduzida. É o estoque. A doença crônica, nem RDW nenhuma na outra vai alterar. Então, na doença crônica, eu vou ter o quê? Oh, meu Deus. Tá certo. RDW aumentado,
ferro sérico reduzido, ferritina reduzido. Doença crônica, eu tenho ferro sérico também reduzido, só que eu tenho ferritina lá em cima. Olha como não tem como errar a questão. Vocês não podem errar esse tipo de questão no prova. Agora, a sideroblástico que a gente está vendo, está tudo aumentado. Ferro sérico aumentado, ferritina aumentado. Dá para enxergar, amor? Ó, tranquilo, gente? Então, tá vendo como não tem erro? E se você entende, por isso que eu falo assim, se vocês pegarem isso aqui para ficar decorando, vocês não vão decorar, vocês vão se perder todo. Vocês têm que entender a fisiopatologia. Então, se você entende que na sideroblástica eu não tenho a produção da protoporfirina, vai sobrar ferro, certo? Então, eu vou ter ferro aumentado. E o estoque vai estar aumentado também, o problema nenhum, não tem problema nenhum com as outras coisas. E aí a gente não erra. Aí a sideroblástica, aí aqui eu sugiro um flashcard. Porque assim, eles podem dar todo o hemograma, uma anemia microcítica com ferro sérico e ferritina aumentada. O que você vai pensar? Sideroblástico. Você já sabe que é isso. E aí eles podem perguntar assim para vocês: como eu confirmo o diagnóstico de sideroblástica? E aí, assim, o padrão ouro para eu confirmar é pelo aspirado de medula, que eu vou encontrar células com depósito de ferro, que são chamadas sideroblásticos. Sidero é ferro, tá? Então, você vai encontrar mais de 15% de sideroblástico em anel. Então, se a pergunta for, como eu confirmo a anemia sideroblástica, é através do aspirado encontrando sideroblastos em anel. Eu até circulei aqui, ó, para vocês. Não, é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo cheio de depósito de ferro aqui, ó? Isso são sideroblastos. Agora, gente, um aspirado de medula para você dar um diagnóstico é um exame invasivo. Então, existe uma forma que é, através do sangue periférico, eu encontrar, e aí eu sugiro isso, colocar num flashcard, os corpúsculos de Pappenheimer, que tá vendo esses pontinhos aqui, ó, de ferro? Deixa eu ver se... Bom, vocês podem ver se conseguem... Dá para enxergar? Ó, esses pontinhos aqui, isso aqui chama corpúsculos de Pappenheimer. Não acredito que eles vão dar imagem para vocês, porque isso daqui, para quem é bioquímico aqui no grupo, sabe, pode ser confundido aqui com outros, né, por exemplo, material genético, com ribossomos e tudo mais. Agora, isso aqui eu quero que vocês lembrem, porque vocês viram como é fácil o diagnóstico de anemia sideroblástica? Microcitose com ferro sérico e ferritina aumentada, acabou. O problema é se ele pergunta para vocês, né? Como confirmar? Aí tem essas duas formas. A forma padrão ouro é o aspirado de medula, mas ele pode perguntar ou afirmar corpúsculos de Pappenheimer. Tá? Esses corpúsculos de Pappenheimer, eles são indicativos de sideroblástico, que é o depósito de ferro. Aí, aqui no caso da sideroblástica, o reticulócito ele vai estar normal, tá? Porque a medula está produzindo normal. Não está produzindo a mais nem a menos, tá? Então, aqui eu ampliei a imagem, ó. Dá para ver bem certinho ali o pontinho, ó. Deixa eu mostrar. Certo? Esses são os corpúsculos de Pappenheimer que a gente enxerga, então, no sangue periférico, para eu não fazer um exame invasivo e ir lá na medula do paciente. Tratamento da sideroblástica, a gente faz a correção da anemia com vitamina B6, tá? Que é a piridoxima, que ajuda na produção da protoporfirina. E a gente tem que produzir, depois a gente vai ver a hemocromatose, que é um excesso de ferro no nosso organismo, que causa diversos problemas, né? Como eu falei, assim, começa a se depositar no baço, no fígado, no pulmão, na retina, atrapalha tudo. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente para ver quanto de ferro. Lembra que eu falei para vocês que não tem uma forma, né, da gente excretar ferro? Então, quando eu tenho um excesso de ferro, eu vou ter que fazer uma flebotomia repetida. Às vezes, eles repetem a cada 15 dias, 30 dias, tirar o sangue mesmo do paciente, né? Dependendo da quantidade de ferro, se for muito aumentada, tá? Aí, no caso aqui, a esplenectomia, ela é contraindicada por causa de risco tromboembólico, no pós-operatório. E para finalizar, talassemias, que todo mundo se assusta com talassemia, mas, gente, o que confunde na talassemia aqui é a eletroforese de hemoglobina, que eu quero pegar isso aqui com vocês, ó.
Se vocês forem no passo a passo, primeira coisa, ver o VC, é anemia, ok? Ok. É microcítica, eu tenho que diferenciar 3, certo? 4, desculpa. As 3 a gente já viu ali. Então, nós vamos diferenciar 4. Eles vão ter que dar para vocês o ferro. Se não der, você vai solicitar. Qual é a charada da talassemia? Que eu quero que vocês marquem. Lógico que ali naquela questão perguntava o que vai pedir. Pede eletroforese de hemoglobina. A charada é a única que é hemolítica. Então, como sendo a única que é hemolítica, é a única que eu vou ter reticulócito aumentado. É a única. Então, assim, se eles não derem mais nada de informações para vocês, é microcítica, hipocrômica, você tem 4 para diferenciar, e reticulócito está lá em cima, é a única. Matou a questão, entendeu? Não viajem assim. Vocês vão ver que vocês têm que, muitas vezes, vocês vão estudar para a prova. Ai, mas a talassemia tem alfa, tem beta, tem... Acabou a questão, gente. Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui, uma coisa que é importante na produção do M e tudo mais, é porque eles podem dar para vocês uma eletroforese de hemoglobina e o pessoal se pega, porque ele vai estar... Lembra que eu falei para vocês, memorizem isso, que é a quantidade, não a qualidade? Então, vamos lá. Quando a gente produz um adulto normal, né, porque não vamos falar... A gente vai ver que até 6 meses de idade, a gente tem hemoglobina fetal. Mas vamos falar de um adulto normal primeiro. Lembra que a gente tem 4 M's e 4 globinas para formar a hemoglobina? E essa hemoglobina, quando é a hemoglobina A, que num adulto sadio e tudo mais, a gente vai ter sempre o quê? 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas, não é? Isso é normal. E anotem isso. Olhou uma eletroforese de hemoglobina, vocês vão olhar isso aqui, ó. Vocês vão olhar a porcentagem de hemoglobina A, porque ele não vai te dar na talassemia uma hemoglobina anormal. Não, ele não vai te dar. Lembra que eu falei? É quantidade. Ele vai te dar uma hemoglobina A que não é 97%, que é 60%, que é 48%, vai depender, que a gente vai ver que tem as talassemias maior, a menor, né? Isso muda. Mas entendam o seguinte, o que eu quero que vocês marquem agora? A hemoglobina de um adulto tem que ter mais de 97% da hemoglobina A. Então, na eletroforese de hemoglobina, ele vem lá, hemoglobina A, 98,2%. Ok, né? Tá ok. Essa hemoglobina é a normal, que é a que melhor carrega, né, o oxigênio. Lembrando que numa criança, quando vem o teste do pezinho, é um recém-nascido. Então, a gente tem hemoglobina fetal, que é a hemoglobina F, ó. Tá bom? Então, numa criança, se eles derem um caso clínico de criança, é normal a gente ter hemoglobina F. Tá. E aí, a gente vai ter outros tipos de hemoglobina. Por exemplo, aqui, ó, marquem essa. A hemoglobina A2, tá vendo que aqui era A? A2. Ela tem 2 cadeias alfa, só que ela tem 2 cadeias delta. O que é delta? É outra que não é a beta. Então, é uma hemoglobina diferente. Qual que é a diferença? Ela não é tão boa como a hemoglobina A. Aí eles chamaram de hemoglobina A2. Ela leva, mas na hora, não sei se vocês lembram do transporte de oxigênio, que eu acho a coisa mais linda, a fisiopatologia, que é tudo por pH, a hora que é uma ligação corporativa, né? São 4 oxigênios que se ligam. Então, quando está no pulmão, o oxigênio, a gente tem hemoglobina R, que é a resistente. Ela é bem fechada, assim. É difícil entrar o oxigênio. Ele só entra, o primeiro entra, porque a pressão de oxigênio ali está muito, alveolar está muito alta. Aí o primeiro oxigênio se complexa. Depois ele vai mudando a conformação e permitindo que as outras hemoglobinas, os outros oxigênios se liguem à hemoglobina. Então tá, se ligou e foi. Na hora que chega no sangue periférico, lá no capilar, nos capilares, ele tem que entregar esse oxigênio. E aí, por mudança de pH, olha que coisa legal, e aumento também da pH de CO2, ele libera o oxigênio. E a hemoglobina A2, até a fetal, elas não são tão boas em fazer isso, entende? Então, é interessante que num adulto eu tenha mais de 97% da hemoglobina A, porque a A2, ela não é tão eficaz. Então, numa eletroforese de hemoglobina, eu vou ver outros tipos de hemoglobina. A gente vai ter, quer dizer, a diminuição da A, entendeu?
Não vai ter igual na anemia falciforme, hemoglobina S. Entendem isso? É a quantidade que não está adequada. Então, olha só, aqui eu coloquei, ó, acho que até trouxe uma eletroforese de hemoglobina, não trouxe. Ó, hemoglobina A, então ela tem 2 cadeias alfas e 2 betas, tá? Então a gente tem lá acima de 97%. Hemoglobina fetal, aqui tá muito baixo, 90, tá? 97, um adulto sadio vai estar acima de 97. Alfa, duas alfa e 2 gamas, então menos de 2% no adulto. A2, alfa 2 e 2 deltas, né? Então, vai estar entre 2 e 5. Então, eu, como um adulto eu posso ter uma A2? Pode, vai ter. Normalmente vai ter. Agora, eu tenho uma A2 de 32%? Não, eu não tenho. Eu tenho uma talassemia. Entendem isso? Agora, mas isso é muito complicado. Não é complicado para resolver a questão. O que você tem que saber? Que ela é microcítica, é a única que vai cursar com hemólise. Então, se tem hemólise, gente, entendam o seguinte, a hemácia, lembra que ela é anucleada e ela faz um mecanismo ela tem muita produção de lactato. Então, quando eu tenho uma hemólise, imagina assim, a hemólise, ela ocorre no sangue, que lembra que é diferente da hemocaterese, ela está acontecendo que não era para acontecer. Então, ela acontece ali e libera tudo. E uma das coisas que são marcadores de hemólise, que eu vou falar muito mais na aula que vem, porque são as anemias hemolíticas, a gente sempre solicita, e às vezes a questão vai te dar isso. Uma LDH aumentada é um indicativo de que você tem hemólise. Então, você tem lá uma microcítica, uma microcítica hipocrômica. O RDW está normal, ferro sérico está normal, né? E você tem reticulócito aumentado, primeiro que você já matou a questão, é beta-talassemia. Desculpa, é talassemia. Tranquilo? Não tem erro. Então, aí, às vezes, ele não te dá o reticulócito, mas ele te fala LDH, ele te dá indícios de hemólise. Bilirrubina indireta aumentada, ou LDH aumentada, então você vai na talassemia. Então, a gente tem a beta-talassemia, que aí é o problema na produção da cadeia beta. Tranquilo, não tem erro. E a alfa-talassemia. Gente, assim, para a questão de prova, o que eu quero que vocês vejam? Imagina assim, que ela pode ser um grau leve, quando ela produz, mas não produz tanto, quando é heterozigoto, e quando é homozigoto não produz nada de cadeia beta, ela vai ser muito mais grave. Então, a gente vai ter vários tipos de beta-talassemia. Não cobram isso de vocês, de verdade. O que eles vão querer é que você diagnostique como sendo uma beta-talassemia. Então, vamos ver o que está escrito aqui. Ah, tá, a beta-talassemia, quando não tem produção nenhuma, né, a beta zero, quando essa beta mais aqui, ó, é quando tem a produção, mas essa produção é reduzida. Então, a clínica do paciente é mais tranquila, tá? Então, vai ter leve, moderado e grave. Então, a hemácia, ela é pequena, e aí sobra a cadeia alfa. Quando o problema é na produção da beta, o que eu estou sobrando? A alfa, né? Porque eu produzo a alfa adequadamente, só que eu não tenho a beta para alugar. Aí o nosso organismo é inteligente, eu falo que é perfeito, ele começa a produzir uma tal da delta, que ele não produziria normalmente, né? Então, ele vai produzir, só que isso, o que vai acontecer? Vai sobrar essa cadeia alfa, que é tóxica. Então, a gente vai ter hemólise sim. Então, marquem assim. Quando eu falei lá, mas você falou que era na quantidade, é porque eu quero que vocês gravem que uma eletroforese de hemoglobina, eu vou ter lá hemoglobina S, não tem isso. Eu vou ter uma hemoglobina A bem reduzida com a produção de outro tipo de hemoglobina, certo? Então, vamos lá. Então, o RDW vai estar normal, é microcítica hipocrômica, a gente tem hemólise, tanto intravascular como principalmente no baço e no fígado, que lembra que antes do período de 120 dias ali que a hemácia duraria, e aí a gente tenta uma eritropoiese ineficaz por causa de uma deficiência genética, né? Aí acaba acumulando ferro também, e na eletroforese, aqui, ó, bem bonitinho, ó, você vai ter lá, por exemplo, tá, gente, uma hemoglobina A, se for uma talassemia leve, hemoglobina A, 60, não, vamos por aí, 82%. Hemoglobina A2, 20 e poucos por cento. Hemoglobina fetal, 2%, 5%, entendem? Eu vou ter redução, gravem isso. A hemoglobina A, que tinha que estar lá em cima, que tem que ser a prevalente, ela vai estar reduzida. E tem que saber esses valores de cabeça, tá? Tem que saber que a A, marquem assim, pronto.
você tem que saber que ela tem que estar acima de 97%. Aí as formas clínicas, não vejo cobrar e não acredito que isso vai cair em revalida, mas ele pode, vamos pensar aí, quem vai fazer uma residência, cair anemia, para você diferenciar das formas. Essa major, que é a beta 0, digamos assim, ela é chamada de Cooley, a síndrome de Cooley, e é uma anemia hemolítica bem grave, que começa depois dos 6... Ah, que importantíssimo! Assim como as outras anemias hemolíticas hereditárias. Por que começa depois dos 6 meses de idade? Olha ali. Porque lembra que a hemoglobina fetal, ela dura até os 6 meses, não é? Até 6 meses a gente encontra uma quantidade importante de hemoglobina fetal. Então, ela vai ajudar ali a levar o oxigênio. A partir dos 6 meses, quando essa hemoglobina fetal diminui, aí é que o bicho pega. Aí que a anemia vai, aí começa a ter uma hemólise acentuada e tudo mais. Então, a clínica, o caso clínico, ele traz normalmente uma criança de 7 meses, 8 meses, começa a desenvolver toda a síndrome anêmica, né? Ele tem cansaço e tudo mais. Aí, o que vocês têm que marcar? Eu trouxe umas fotos aqui. Esse crânio em cabeleira, aqui, ó, cabeleira e faces de esquilo, que são que pode cair para vocês na major, que eu acho que se for cair é isso aqui, ó. Olha essa face em esquilo aqui, e olha o cérebro, olha a medula como fica engrossada, e quando a gente olha uma ressonância ou até uma radiografia bem feita, a gente encontra esse crânio em cabeleira aqui. Isso aqui pode cair em alguma prova de imagem para vocês, tá? Mas essa face em esquilo, ela é bem característica. Por quê? Porque a medula passa a tentar compensar e ela se hiperprolifera. E aí vai ter essas características clínicas, fora toda a clínica do paciente de anemia mesmo, tá? Aí, voltando lá, talassemia beta maior, não há produção de beta, então não tem, então a vai ter 0, né? Porque a gente não tem a produção da beta. As cadeias alfas livres formam agregados diminuindo a meia-vida da hemácia, por isso que causa hemácia. Lembra que eu falei, ela vai ser tóxica e vai causar. E a anemia, ela normalmente é bem grave, abaixo de 5 hemoglobina. Só para falar uma coisa aqui com vocês, a gente sempre falou, antigamente tinha um conceito assim, né? Hemoglobina abaixo de tanto entra com transfusão e tudo mais. Hoje em dia não é assim mais, tá, gente? Hoje tem muitos critérios para você fazer a transfusão. Então, por exemplo, num caso desse, a gente não pode fazer a transfusão sem tirar. Então, tem que ser uma transfusão com retirada ao mesmo tempo. E voltar ali, toda anemia hemolítica. Lembrem disso aqui, ó. Eu não falei, olhei e falei, vou falar depois. Cadê? Ixi, cadê? Bom, não sei onde está aqui. Toda anemia hemolítica, lembra que eu falei, a hemácia, a medula está produzindo demais, então eu vou ter que repor ácido fólico, vitamina B12, porque a gente vai, ferro não precisa, porque lembra que a gente não escolheu. Mas toda anemia hemolítica você faz a suplementação de ácido fólico. Achei aqui, ó, ácido fólico, tá? Você tem que suplementar, porque vai faltar. Vai chegar uma hora que não dá conta. Então, faz a reposição. E usa quelante de ferro para... como que chama? Eu mando para vocês no WhatsApp. Não vão pedir isso para vocês, mas existem substâncias que se complexam com ferro no sangue para evitar que ele seja tóxico, que pare lá no pulmão, na retina e em todos os lugares, tá? Então, pode ser utilizado o quelante de ferro também. E aí, só para reforçar ali, na anemia, lembra que eu falei da hemoglobina fetal, que a partir dos 6 meses a gente começa a ter a clínica do paciente, né? A gente vai ver que uma forma da gente tratar a anemia falciforme, por exemplo, que é a mais comum que a gente vê e cai bastante em prova, é a gente usar a hidroxiureia, por exemplo, que aumenta a hemoglobina fetal. Ela não é tão boa, não é, mas é melhor ela do que nada, né? Do que uma hemácia falcêmica, por exemplo. S, na verdade. Certo? Pessoal, na presencial, eu parei aqui. Comecei a macrocítica. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos terminar a macrocítica. Será que está muito puxado? Deixa eu abrir aqui. O que vocês acham? Não é que as carenciais eu terminei tudo na primeira aula mesmo. Querem continuar?
Cadê o aqui bate-papo? Isso, desferoxamina. Obrigada, Diogo. Então, vamos continuar, terminamos. Aí a gente termina as carenciais hoje, porque a gente atrasou para começar também, tá? Então, vamos começar. Se estiquem aí nas cadeiras e vamos falar bastante, porque assim, a anemia megaloblástica caiu no Revalida esse ano. Aí até os alunos falaram, ai, tá muito difícil essa questão, vou mandar para vocês. Mas é que vocês têm que ir pela exclusão, tá? Por que a gente fala tanta importância da vitamina B12? Então, vamos falar das carenciais aqui. De uma forma geral, pensem assim: a vitamina B12 ela é um cofator, né, para determinadas reações químicas. E uma delas é para ativar o folato, o ácido fólico, então ela ativa. Ah, mas é que eu nunca sei se é ácido fólico ou vitamina B12. Às vezes a gente nem vai saber, porque as duas vão dar megaloblástica, tá? Muito difícil a gente dosar o ácido metilmalônico, por exemplo, para diferenciar das duas. Agora, uma diferença clínica das duas eu quero que vocês tenham. Então, nós terminamos as microcíticas, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, a hora que eu terminar a megaloblástica, eu vou deixar um pouquinho aberto para a gente tirar as dúvidas aqui, tranquilo? Então, agora, nós vamos pular para as macrocíticas, que é a megaloblástica. Então, aqui, ó. A megaloblástica. Porque as anemias hemolíticas a gente vai ver tudo na aula que vem tudo junto, que são as normo-normo, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente... Primeira diferença clínica, que é importantíssima, quando fala em deficiência de vitamina B12, vocês têm que pôr na cabeça de vocês assim, ó, problema neurológico, problema neurológico. O ácido fólico não vai causar isso. Então, assim, na deficiência de vitamina B12, tanto que pacientes bariátricos, né, que tem que fazer reposição, e a gente vai entender por quê, porque ela é chata de ser absorvida, a vitamina B12. Ela tem todo um ritual para absorver a vitamina B12. As pessoas que têm... Faz aí uma bariátrica, é batata, gente. Dá 2 anos, pós-bariátrica, às vezes menos, começa a ter fraqueza nas pernas, tremor, aquela perna em bambu que fica tremendo, que não tem força para ficar em pé. E aí você tem que associar isso à vitamina B12. Além disso, problemas como parestesia, paciente fala, ai, tô com formigamento, você tem que pensar também. Então, você tem uma macrocitose ali, vincula a deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. E as questões vão pedir para vocês diferenciarem isso. Lembrem que a clínica mais grave é a da deficiência de vitamina B12, certo? Então, lembra que os sintomas neurológicos, inclusive, gente, confusão mental, tá? Pode ser dada dado pela deficiência de vitamina B12, que a princípio é reversível, mas depois ela se torna irreversível, dependendo do grau, quanto tempo ficou sem a reposição da vitamina. Tá, então a gente tem que entender que a vitamina B12, ela pega o metiltetraidrofolato e transforma no tetraidrofolato, que é o ativo, né? Que é necessário para a produção do DNA, que vocês sabem. Então, tanto o ácido fólico como a B12, elas são extremamente importantes. Então, vamos ler ali o que está falando. Ó. DNA para ser formado, né, precisa do ácido fólico, só que ele é ingerido, tanto que em algumas doenças nós vamos já usar ele ativo, porque a gente tem algumas medicações que impedem essa ativação dele, a gente já tem que usar o ácido folínico, por exemplo, quando a gente faz tratamento para tóxico. Porque a gente ingere ele inativo, então ele precisa ser ativado. E a B12 é importante para essa ativação. Olha a importância dos dois juntos, tá? Então, ela catalisa uma reação que retira o M do metil tetraidrofolato e converte, então, em folato ativo, tá? Assim, a gente vai ter deficiência de ácido fólico ou B12 vão ter um bloqueio na síntese do DNA. O que acontece que a célula fica grande? Por que eu vou ter uma macrocitose? A medula, vamos supor, ela vai lá e vamos supor que não tem ácido fólico nem vitamina B12, os dois. Porque às vezes eles vêm acompanhados. Ou um dos dois. Ela está se preparando para aumentar e se reproduzir e tudo mais. Quando ela joga, então o citoplasma dele está todo cheio de proteínas e tudo mais. E isso não ocorre, né? Então, toda a parte de produção de DNA não ocorre e aí manda para o sangue periférico aquela célula enorme, só que
que não vai ser tão eficaz. E a quantidade vai ser menor, porque você não tem um substrato para a produção daquela célula. Então, ela vai ser um megaloblasto. Então, o citoplasma está todo produzido, está tudo explicadinho aqui, está mal formado. Em determinado momento, temos um citoplasma bem amadurecido que fica esperando a divisão celular que não ocorre, e ela vai grande para o sangue periférico. Aí, aqui é importante, ó, megaloblasto, e aí tem uma eritropoiese ineficaz, que seria assim, lembra que a eritropoiese ineficaz, ela ocorre, então, na medula, o problema está lá, na medula já ocorre como se fosse uma hemólise, mas a gente não pode chamar de hemólise, lembrem disso. Aí, aqui, no sangue periférico, a gente vai ter, então, macrocitose com pancitopenia, porque, assim, não é só o eritrócito, né, que não são só as hemácias que estão comprometidas. Gente, se é para a produção de DNA, todas as outras células estão comprometidas também. Então, a gente vai ter uma pancitopenia, e aí marquem isso aqui que cai em prova. Neutrófilos hipersegmentados é patognomônico de anemia megaloblástica. Lembra que eu mostrei para vocês lá naquela outra imagem, ó, um neutrófilo aqui, ó, e ele normalmente ele tem 3 segmentos. Olha o tanto de segmento que tem isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Neutrófilo hipersegmentado. Se ele te der só essa informação, é anemia megaloblástica, certo? Você está querendo diferenciar lá? Não, é anemia megaloblástica. Então, as células que não sofrem são o turnover, né, que é a retirada lá, porque não tiveram uma divisão. Aí vai ter, que eu já falei, pancitopenia. Ah, tá. Aí aqui uma parte importante, ó. Então, o folato, ele tá inativo, né? A gente, normalmente o folato, quando você quer fazer uma dieta rica em folato, falou em folato, a gente vai lembrar de folhas verdes de vegetais. Quando fala em vitamina B12, a gente já pensa em carne, né? Assim mesmo. Tanto que o vegetariano, vamos por ainda com mais extremo aí o vegano, os vegetarianos, eles têm uma deficiência de B12 que tem que fazer essa reposição. Então, o folato, que é adquirido da dieta normalmente de vegetais, ele é convertido em folato ativo e precisa da B12. Só que para isso ele pega a homocisteína e transforma ela em metionina, tá? Então depende da B12 e esse aminoácido que é formado. E essa metionina, a gente vai ver, então tá consumindo a homocisteína, que não pode ser acumulada, tá vendo? Então a gente pode dosar. Olha aqui, gente, para o slide. Se eu tiver um acúmulo de homocisteína, você concorda que o problema é da deficiência de B12? Porque eu posso estar ingerindo o folato, só que eu não tenho B12, então vai aumentar a homocisteína. Ah, tá. E também não vai ter, e vai aumentar também na deficiência de folato, certo? Aí, olha só. Ah, tá. Antes de eu falar do que a gente dosa, que é o ácido metilmalônico, entendam isso aqui. Não precisa decorar, mas entenda que para absorver a vitamina B12, é desde a boca, na saliva, já vai ter um ligante R, que vai no estômago, através do ácido, libera essa B12, estimula a liberação do fator intrínseco, que vai do ladinho da B12 lá, não, desculpa, ela vai ligada nesse ligante R, segurando ela, certo? Lembra que tem as células parietais que produzem o ácido clorídrico, né? E as células principais que produzem o fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é fundamental para lá no ilho se complexar a vitamina B12, que vai ter que ser desligada do ligante R. Olha a sacanagem. Ela tem que se ligar a um ligante, a uma substância na saliva, para passar intacta, para chegar lá no ilho, que depende do fator intrínseco, para se acoplar e ser absorvida. Então, se tem alguma falha nesse processo, ou na saliva, que não liga, aí vai degradar ela, ou que é o principal foco nosso, é a deficiência do fator intrínseco, por exemplo, o paciente fez uma bariátrica, né, o paciente usa substâncias que podem reduzir a liberação, ou ainda pode ver um terceiro problema. O problema não está nem na saliva, nem no estômago, o problema está lá no intestino. O paciente tem uma colite, tem uma doença inflamatória, na verdade, porque a colite é lá do colo. Tem uma doença inflamatória que impede a absorção. Então, tem várias coisas que impedem a absorção de vitamina B12. O paciente usa muito laxante, irrita demais a mucosa intestinal, dificulta a absorção de vitamina B12. Gente, é um grande número de pacientes, inclusive eu,
que como carne pra caramba, fui dosar minha vitamina, tá no limite mínimo, B12. Então, uma forma que a gente pode fazer, como médicos, assim, a gente pode também fazer o uso, né? Se o paciente desconhece, fala, não, mas eu não tenho nenhum problema intestinal, não tem nada, porque está baixo, eu como carne e tudo. A gente pode usar a metilcobalamina, que é a vitamina B12 já ativa, e usar ela sublingual. Então, é uma forma da gente repor a vitamina B12 sem precisar de todo esse processo chato aqui, que é para absorção de vitamina B12. Então, olha o tanto de coisa que ela depende, desde a saliva, a produção do estômago, né? Aí do fator intrínseco para ser absorvida lá no ilho. Então, um problema em qualquer um desses pontos, a gente vai ter deficiência de vitamina B12. Ou pela ingesta, né? Que a pessoa não faz a ingestão adequada. Então, a gente tem, por exemplo, as causas de deficiência de vitamina B12, porque às vezes você identificou, é igual na ferropriva lá, você identificou, é deficiência da vitamina B12. Então, ela tem macrocitose, e aí vocês vão ver, que igual eu falei, marquem que neutrófilos hipersegmentados é patognomônico, eu diria que um VCM acima de 115, um VCM de 120 é deficiente de B12. Só que daí eles vão perguntar assim, qual a causa? Aí existem várias causas, né? Então, a anemia perniciosa, por exemplo, é uma doença autoimune que a pessoa produz um alto anticorpo antifator intrínseco. Então, aí não vai produzir fator intrínseco, não vai absorver. Ou a pessoa não se alimenta, vegetariano. Ou fez uma gastrectomia. Ou uma pancreatite crônica também dificulta. Lembra que porque ela tem que se desligar do ligante R lá no intestino, não libera o conteúdo biliar. Aí lá ela precisa se desligar para poder ser absorvida. Então, ali também pode, numa pancreatite crônica. Doença ileal, qualquer uma, tá? Até síndrome do intestino irritável, pessoa que tem muita diarreia, também pode fazer isso. E a gente tem esse parasita, que é do peixe. Quando falar, eu vi uma questão, se eu não me engano, eu vou mandar para vocês, está ali separado, que falava que tinha ingerido peixe e tudo mais, que é esse Diphyllobothrium latum, tá? Que é um parasita do peixe, eu quero que vocês associem assim à ingesta de peixe, e que ele faz a redução da absorção da vitamina B12 também. Aí o que a gente vai ter? Olha aqui como eu falei para vocês lá, que não é patognomônico. Tá vendo que aqui a gente também vai ter glossite, vai ter queilite? A gente também tem isso. E, ó, eu coloquei diarreia, mas não são todos os quadros que vão ter diarreia. Mas é uma coisa que falou em diarreia crônica, você encontra um hemograma dessa forma, você tem que pensar. Então, a síndrome anêmica inclui tudo que a gente já falou, né? Cansaço, fadiga, mal-estar e tudo mais, fora esses outros sintomas. E aí, aqui que é a maioria das questões, inclusive na do Revalida, foi bem assim, aberta a questão. Ela era muito... Não deu hemograma, não deu nada, só falou que era uma paciente que, se não me engano, começou a apresentar uma certa confusão mental e parestesia, se eu não me engano, era só isso que falava e perguntava qual era a causa. Daí tinha lá lúpus, tinha um monte de coisa. E era deficiente de vitamina B12. Então, se você marquem isso, porque é uma coisa que eles estão chamando muita atenção de síndromes neurológicas por causa de vitamina B12, o que não acontece com ácido fólico, entendeu? Então, na deficiência de vitamina B12 aqui, a gente vai ter distúrbio de marcha de equilíbrio, déficit cognitivo, ele começa bem leve, podendo chegar até confusão mental, tá? Polineuropatia sensitiva, preamidalismo, que é chamado de Hoffman, mas difícil cair isso daqui, nunca vi em questão nenhuma. Aí aqui sim, quando eu dosar, que isso não é feito na prática, também não vi nenhuma, na deficiência de B12, a gente vai ter aumento tanto da homocisteína como do ácido metilmalônico. Então, marquem isso, porque a homocisteína ela vai estar aumentada para os dois. Agora, o ácido metilmalônico só na deficiência da vitamina B12. Então, é uma forma que eu posso diferenciar da deficiência do ácido fólico, tá? Por quê? Porque a vitamina B12, ela participa de outra reação química aqui, que é transformar o ácido metilmalônico em succinil-CoA. E aí, se está faltando vitamina B12, o acúmulo desse ácido metilmalônico que é que causa toda essa toxicidade neural que não ocorre na deficiência do ácido fólico. Então, é uma forma de diferenciar que eu não vejo em questões, mas que é importante vocês entenderem a fisiopatologia para entender que na deficiência de vitamina B12 eu vou ter síndrome neurológica, né? Déficit neurológico.
Gente, mas é óbvio que isso vai acontecer num estágio mais avançado da anemia, né? Então, olha só, no laboratório eu vou ter macrocítica, né? Eu vou ter uma anemia, macrocitose, e já pedi para vocês anotarem lá. Os neutrófilos são hipersegmentados, é patognomônico. Colocou isso na questão, não tem que marcar mais nada. Você pode até fazer aquela assim, fechar tudo e já ir na macrocítica. Não tem erro. Aí aqui o RDW está aumentado, mas não tem como você confundir com a ferropriva, porque a única microcítica com RDW aumentada é ferropriva, mas agora não é microcítica, agora é macro, então não tem como você confundir. Aí plaquetas e leucócitos, eles vão estar diminuídos ou até normal, e essa redução às vezes é bem leve, tá? Porque lembra que a produção do DNA, então vai comprometer tudo. Aí marquem isso, que lembra que eu falei na anemia, é carencial. Só que ela, como essas hemácias, elas são defeituosas, digamos assim, vai ter um pouco de hemólise. Então, não confundam, tá? Porque aqui a gente vai ter LDH, eles podem te dar lá LDH aumentado e bilirrubina indireta aumentado, mostrando que tem uma hemólise, mas isso ocorre na deficiente de vitamina B12 por causa dessas hemácias defeituosas, digamos assim. Então, a reposição, gente, assim, não existe um protocolo. Quanto que eu vou... Olha, a gente discute bastante isso daqui. Ai, de tanto tá defeituoso de vitamina B12, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando você dosa B12, ela vai lá, o valor normal dela é de 100 e pouco a 800. Aí você dosa, tá em... Eu peguei uma paciente esses dias com 70 e pouco. Ai, quanto? Eu vou repor por quantos dias? Não existe um protocolo. Você pode fazer via oral, 1.000 unidades, por exemplo, por dia, e reavaliar ela em 3 meses, por exemplo. Ou você pode fazer intramuscular, fazer uma ampola de... Vocês lembram de citoneurin, né? Que é a B12, é a cianocobalamina. Então, você faz a reposição da B12 intramuscular, por exemplo, uma por semana. Então, não existe um protocolo. O que você tem que saber? Tem que repor a B12. Está faltando B12, vão repor B12. Está faltando ácido fólico, vão repor ácido fólico. Tranquilo? Aí, aqui, ó, quando você vai repor ácido fólico, pode ser de 1 a 5 miligramas por dia. Porém, no posto de saúde, por exemplo, a gente só encontra 5 miligramas, que alguns autores trazem como sendo muito, 5 miligramas de ácido fólico, que isso pode causar uma acidose leve, né, e tudo mais. Tanto que, assim, hoje, vocês podem ver que o ácido fólico na gestante, que é uma profilaxia, né, a gente usa de malformação, e aí não é pela anemia em si, a anemia a gente trata a gestante lá com ferro, mas no caso da gestante, eles usam 400 microgramas de ácido fólico. Agora aqui não, aqui eu tenho uma deficiência mesmo, né, não é profilaxia, então eu posso usar de 1 a 5. Atenção, hipocalemia, paciente pode ter potássio diminuído pela produção aumentada de células, tá? Lembra que o potássio, ele é oh meu Deus, me ajuda, Lorena, um íon, que ele é muito mais presente em intracelular. Isso é importante vocês terem também associado. Toda vez que eu tenho hemólise, ou que eu tenho redução de célula, e que eu tenho extravasamento do conteúdo, eu posso ter uma hipercalemia. E quando eu tenho falha na produção, eu posso ter hipocalemia. Então, pense assim, estourou a célula, libera potássio, né? Que o sódio é mais prevalente fora e o potássio dentro. Então, toda vez, por exemplo, quando eu tenho síndrome de lise tumoral no câncer, eu tenho uma hipercalemia, o potássio está aumentado. Então, a reposição de ácido fólico, ele pode mascarar deficiente de B12 por uma melhora da vitamina, da anemia, então, e não previne o quadro neurológico. Por isso que quando for repor ácido fólico às cegas, você faz a reposição da B12. Porque lembra que é a B12 que dá o problema neurológico? Então, às vezes, você acha que é ácido fólico, não dosou ácido metilmalônico, por exemplo, e você não sabe diferenciar, trata com os dois, né? Porque pode ser os dois. Certo, pessoal, eu vou abrir aqui o chat agora para as dúvidas, vamos ver. Querem abrir o microfone? Aí pode ser um por vez. Ô, Lore, me ajuda. Aqui em cima, né?